Boa noite, gente boa, bem-vindos ao Cógito. Estamos na temporada 6 e hoje é o episódio 16. Na semana passada estivemos a falar sobre a morte, hoje vamos falar sobre impostos. Como diria o outro, venha o diabo que escolha. Sim, podemos falar sobre impostos. Falar sobre impostos é falar sobre a relação entre o Estado e a sociedade, é falar sobre economia, são estes os três temas: fiscalidade, relação entre o Estado e a sociedade e a economia, os três temas para conversar com a Susana Peralta, que é economista, é professora da Universidade Nova SPE, aqui os vizinhos do lado, e é autora e é também comentadora conhecida da grande maioria da população. Bom, isso já não tenho certeza. Susana, obrigado por estares cá, sei que fizeste um enorme esforço para estar aqui connosco. Obrigado. Não, eu aqui agradeço, obrigada. Está bem. Queres sentar, faz favor? Sim. Muito bem, o tema de hoje é o futuro dos impostos. Susana, tu gostas de pagar impostos? Isso é uma pergunta difícil, mas eu gosto de pagar impostos. Eu acho que é importante pagar impostos porque... Deves ser a única pessoa que eu conheço que gosta de dizer isso. Não, acho que não. Acho que as pessoas pensarem bem, é uma sorte nós vivemos num país que nos cobra impostos e que nos devolve tantas coisas extraordinárias, não é? Apesar de tudo, atenção, enfim, apesar de todos os defeitos que tem o país, como é evidente, mas quer dizer, nós vivemos na parte do mundo onde podemos andar. Eu, por exemplo, saí agora de casa sozinha à noite, cheguei aqui, estacionei, portanto, uma segurança incrível, isso é pago com o dinheiro dos nossos impostos. O nosso Serviço Nacional de Saúde tem imensos problemas, não vale a pena estar agora aqui a debater, mas nós tivemos ganhos incríveis em termos de cuidados de saúde, esperança de vida, etc., em Portugal, desde que o criámos. O nosso sistema de educação tem imensos problemas também, desafios horríveis e está-se a tornar muito desigual e etc., mas quer dizer, apesar de tudo, o país fez um esforço enorme na formação das pessoas. Portanto, quer dizer, eu prefiro viver em Portugal e pagar estes impostos que pago do que viver em muitos outros continentes. Não é, isto é muito verdade na Europa, nós vivemos assim, claro. Mas há continentes onde não se vive assim, não é? E se não se vive assim é porque o Estado não está lá para nos proteger em tudo isso, e não está lá para nos proteger em tudo isso porque não está. Mas tens a noção que essa tua opinião não é a opinião da maior parte das pessoas. As pessoas não gostam de pagar impostos. Quer dizer, por acaso eu não sei. Ou seja, eu não sei. Há dados sobre isso? Não. Boa pergunta. Há dados sobre isso? Há dados sobre a vontade, há dados sobre a opinião das pessoas sobre os impostos. Por exemplo, Portugal é um país onde, em geral, nesse tipo de inquéritos, as pessoas aparecem como gostando muito de impostos mais progressivos, por exemplo. Agora, se as pessoas gostam de pagar impostos, não sei. É uma boa pergunta, para cá sem ir à procura. Então, e porquê que temos de pagar impostos? Qual é que é o argumento legal e ético para se pagar impostos? Bom, há vários tipos de impostos, não é? Portanto, sim, ok. Há os chamados impostos corretivos. Esses impostos corretivos, por exemplo, os impostos sobre o carbono, tenho ali o Pedro que fica logo assim a fazer, todos os impostos que nós pagamos, por exemplo, sobre o consumo de combustíveis fósseis, os impostos que pagamos sobre o consumo de álcool, os impostos que pagamos sobre o tabaco, sobre o açúcar, são impostos corretivos, ou seja, são impostos que têm por objetivo corrigir comportamentos. Ao aumentar o preço de acesso a esses bens, estão a fazer com que as pessoas os consumam menos, e isso em princípio é bom porque estão a promover comportamentos que à partida nós, enfim, coletivamente, através do processo democrático, consideramos que são desejáveis. Esse é um tipo de impostos. Depois temos os diretos, os indiretos. Depois temos impostos diretos e indiretos, portanto temos os impostos indiretos são todos aqueles que aparecem no momento de uma transação, e depois temos os impostos diretos, que são aqueles que recaem em princípio sobre os agentes económicos, e aí temos impostos sobre o fluxo de rendimento e sobre o stock, não é? E os impostos sobre a riqueza. No caso do trabalho só há impostos sobre o fluxo, no caso do capital há sobre o fluxo há mais sobre o fluxo do que sobre o stock. E depois também temos as taxas, não é? Que são os serviços prestados pelo Estado. Depois temos taxas, sim, que legalmente... Temos aqui 4 níveis, não é? São preços do setor público, não é? Ok. São maneiras... Agora, os impostos também são... Bem, mas porquê é que nós pagamos impostos? Há os corretivos e os outros, não é? Os outros são maneiras enfim, nós, se queremos ter este Estado que paga estas coisas todas que eu já aludi, eventualmente outras, precisamos de receita. E para gerar essa receita temos de ir buscar algum lado. Depois podemos pensar qual é a maneira mais eficiente ou mais justa de ir buscar essa receita, não é? Mas qual é que é a base legal para tudo isto? É o que é? É a Constituição da República? É uma lei... Vem na Constituição, os nossos impostos, o sistema progressivo de impostos, sim, mas eu não sou minimamente especialista em leis. Ou seja, o que é que acontece, já estamos a ver, a quem não paga impostos? Não paga impostos, comete uma fraude e vai para tribunal e pode depois ter que pagar multas e eventualmente até
E já Paga nada. alguém alegou objeção de consciência para não pagar Para impostos? que eu saiba, não. Não, acho que não, mas não sei, se calhar há casos. Estamos a dar ideias pouco felizes que o Primeiro-Ministro está a ouvir isto. Parece-me e bastante vai gostar. estranho, porque a objeção de consciência, em princípio, é algo que tu podes alegar para fazer uma coisa que para ti é moralmente errada e que, por exemplo, tem a ver lá, por exemplo, com os médicos que são objetores de consciência para não praticarem atos conducentes ao aborto, para as pessoas que não querem ir à guerra, agora não pagar impostos, quer dizer, o Estado tem esse poder coercivo sobre nós, não é? De nos obrigar a... Temos aqui em confronto duas filosofias políticas, não é? Uma onde defende uma maior intervenção do Estado, outras que defendem menor intervenção do Estado. E, portanto, quem defende menor intervenção do Estado poderá ficar um bocadinho e dizer, pá, mas isto não... São impostos a mais. Põe impostos a mais. E quer dizer, há quem não defenda a intervenção nenhuma do Estado, não é? Portanto, é uma completa anarquia Também. e aí supostamente não são precisos impostos para nada. Há uma espécie de autorregulação, não sei muito bem, nunca vimos nenhuma a funcionar, não é? Mas mesmo para pessoas, mesmo, vamos dizer, no limite dos limites completamente libertárias e que, portanto, defendam o Estado mínimo, precisam na mesma de impostos porque esse Estado tem que reconhecer e proteger a lei dos contratos e os direitos de propriedade. E isso só se faz com o Estado, por exemplo, desde logo, tens que investir em defesa e em segurança, não é? E em tribunais. E, portanto, isso custa dinheiro. Portanto, a não ser os anarcas, que é uma coisa que tem imensa... Quer dizer, que tem... Aqueles chamados Estados falhados, onde há problemas de segurança enormes, onde não há... Sim, aí podemos onde o dizer Estado que isso não não se é uma organiza, anarquia, não é? mas é pouco provável. É mais provável que os Estados sejam cleptocracias do que propriamente anarquias. Quando é que tudo isto começou? Quem foi o primeiro humano a pagar impostos? Isso eu não sei, mas não sei, mas no tempo dos romanos já havia impostos, não é? Isso é uma coisa super antiga. Agora, o sistema de impostos moderno, impostos sobre o rendimento, por exemplo, esses os primeiros foram no final do século XVIII já. E assim, de maneira mais sistematizada, vieram com a Primeira Guerra Mundial. Mas os senhores feudais sempre receberam um tributo do camponês para... E o que ele alegava, claro. Isso E o que eles alegavam em troca? Era proteção, não é? Basicamente. Bom, eu acho que era sobretudo muita coerção, mais do que proteção. Quer dizer, é assim, a máfia também cobra, e não são impostos, não é? Para ser impostos, em princípio, tem de ser o resultado de uma entidade política minimamente legítima. Mas, quer dizer, podemos debater se isso é um imposto ou não, mas objetivamente, nem todos os pagamentos obrigatórios em troca de serviços coercivos, porque o Estado tem esse poder sobre nós, não é? Tem um poder coercivo sobre nós, de nos ir buscar, de facto, parte do fruto do nosso trabalho. E há outras entidades que têm esse poder coercivo também sobre nós. Há imenso crime organizado que cobra contribuições periódicas coercivas em troca de supostos serviços. Mas, quer dizer, isso não é um imposto, é outra coisa. Estamos a comparar impostos com o crime organizado. É diferente porque não é, porque em princípio os impostos, pelo menos numa democracia, enfim, liberal, mesmo com todos os defeitos que a nossa tem, não? Mas quer dizer, resultam de um certo consenso, democrático, não é? Nós achamos que queremos ter este modelo de Estado e queremos financiá-lo desta maneira. Tudo aquilo que depende apenas da visão unilateral de quem vai cobrar, quer dizer, por muito que haja corrupção, e em Portugal certamente há muito mais do que aquela que eu gostaria, etc., o António Costa ou o Medina não se sentam à mesa e vê lá aí quanto é que nós precisamos para pagar a grande vida que levamos, nem consta que levem, não é? Portanto, não... E, portanto, quer dizer, não é isso que está em causa. Eles não estão a cobrar. Os senhores feudais cobravam sobretudo para a opulência em que viviam. A máfia cobra sobretudo para financiar várias coisas. Claro. Mas as pessoas queixam-se porque pagam muito ou porque recebem poucas contrapartidas do Estado? Qual é que é a tua opinião? Não sei muito bem distinguir uma da outra, não é? Eu acho que é como... Quer dizer, quando tu comparas sempre um serviço ao preço em função da qualidade do serviço. Eu acho que provavelmente as pessoas entendem que é muito em função daquilo que recebem. E certamente há vários estudos sobre isso que mostram que a chamada tax moral, ou seja, a posição das pessoas perante os impostos e a vontade de pagar impostos e também as visões sociais e até a própria pressão social para pagar impostos, varia muito de país para país, e há países onde é muito menos bem aceite uma certa posição anti-impostos, que em Portugal dá a ideia que às vezes até é uma certa basófia, não é? Dizer que não... Portanto, há variações entre países, e essas variações entre países
não se sabe muito bem de onde é que vem, mas poderão vir também de uma certa percepção, em todo o caso da justiça dos impostos e depois daquilo que nós recebemos em troca. E Portugal, em relação aos outros países, como é que nós estamos nesta relação com o Estado e nesta relação com os impostos? Há a ideia de que os escandinavos, os anglo-saxónicos, têm uma relação mais pacificada e que nós, os latinos, somos mais exigentes, estamos um bocadinho mais descompensados. Como eu digo, eu não conheço dados, porque deve existir, não sei, acerca da percepção das pessoas relativamente à justiça dos impostos, de certeza que existem. Eu sei que em Portugal existe um grande consenso relativamente à progressividade dos impostos. Agora, Portugal, quando nós olhamos para outros dados, por exemplo, do Inquérito Social Europeu, acerca da confiança nas instituições, etc., Portugal é um país que aparece bastante mal classificado de maneira sistemática. Por exemplo, na confiança no Parlamento, confiança nas várias instituições políticas, confiança no sistema de justiça. Portanto, é um país que, no contexto europeu, claro, estamos sempre a falar num contexto de um clube de democracias liberais, com direitos, liberdades e garantias muitíssimo bem protegidos. Quer dizer, se formos comparar isso com países em vias de desenvolvimento, não. Mas, de facto, Portugal é um país onde há uma certa desconfiança das instituições. E isso poderá, eventualmente, não podemos excluir a possibilidade disso contribuir para esta eventual vontade que as pessoas tenham de pagar menos impostos. Para o bolo do Orçamento de Estado, quais são os impostos que têm mais peso? Quais são os mais importantes? O IVA e o IRS. Muito mais do que o IRC. E, portanto, nós temos os impostos do consumo e do rendimento que são mais importantes dos impostos sobre o capital. Quer dizer, sobre os rendimentos do capital, não é? Portanto, nós temos o IVA e o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, que é o IRS, que são mais importantes, do que o imposto sobre o capital, que é o IRC, que é o imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas. E depois temos um imposto sobre a propriedade, que é o IMI, que é o único imposto sobre a propriedade que temos, e que, enfim, devíamos ter mais, e certamente aquele provavelmente devia ser outra vez corrigido, ele foi corrigido no início deste século. E depois temos mais o quê? Mas esse imposto já agora, esses são das autarquias, não é? O IMI e o IMT são das autarquias. Mas o bolo... Era o seu vereador, talvez ele não saiba. Sabe isso mais do que eu. Mas Oeiras, desse ponto de vista, é um município bem dotado do ponto de vista da receita fiscal. Há muitos municípios que têm uma parte muito pequena do seu orçamento financiada por impostos próprios e que vem e uma parte substancial que vem de transferências do Orçamento de Estado. E há outros municípios, como Oeiras e Lisboa, que sendo municípios mais ricos, a verdade é essa, é como se chama, têm mais possibilidade de cobrar impostos próprios e por isso dependem menos das transferências. Olha, e qual é que é a tendência ao longo do tempo? As tendências ao longo do tempo têm sido, depende um bocadinho dos momentos, não é? Do tempo. Portanto, a primeira tendência, ou seja, se nós formos ao início do século, à Primeira Guerra, temos a tendência da introdução dos impostos sobre o rendimento, que era uma coisa que, aliás, houve uns em Inglaterra no final do século XVIII e depois houve um para financiar a Guerra Civil nos Estados Unidos, mas depois foi eliminado e depois voltou na altura da Primeira Guerra Mundial. E, portanto, sempre financiar o esforço de guerra é sempre um momento de grande ímpeto para cobrar impostos. Claro. Há uma motivação. Há uma motivação muito grande, superior, claro. Porque isso tem a ver com isso é a história. Quando nós pensamos nas teorias do Estado mínimo, a proteção, lá está, dos direitos de propriedade e da lei dos contratos, defender a soberania nacional é o nosso primeiro direito de propriedade, não é? Portanto, são impostos muito consensuais, vamos dizer assim, quando se trata de financiar a própria guerra. Quando se trata de financiar a guerra dos outros, infelizmente é menos consensual, porque muitas vezes essas guerras são erradamente percebidas como não sendo nossas, e neste caso estou a falar, obviamente, das sondagens que começam a mostrar na Europa, não tanto, mas enfim, já começa a haver alguma vontade de começar a não dar tanto dinheiro à Ucrânia. Sendo que a Europa dá muito pouco comparado com os Estados Unidos, mas pronto. Claro. Enfim, mas isso é outra história. Agora, uma coisa é financiar a nossa própria guerra, não é? Portanto, e o que aconteceu aí foi, de facto, a criação dos impostos sobre o rendimento, que era uma coisa que as pessoas achavam que era impossível, o debate era impossível, não acabamos de conseguir, como é que nós vamos descobrir quanto é que cada um ganha, não sei o quê, que é muito, muito semelhante ao que se diz hoje em dia quanto aos impostos sobre a riqueza, que toda a gente ia fugir aos impostos e que isso é impossível. Pronto, essa é a primeira tendência. Depois uma tendência muito, muito grande no pós-guerra, no pós-segunda guerra, de aumento enorme das taxas marginais sobre as pessoas de rendimento mais elevado, que chegaram aos 90% em Inglaterra.
90%. 90%? Taxa marginal, não média. Ok. Ninguém pagava 90% do seu rendimento em impostos. Não é? Então explica isso melhor. Então como é que... O que A taxa marginal quer dizer que é a taxa sobre o último escalão. Não, estou a falar, estes 90% era a taxa sobre o último escalão. Das pessoas super ricas eu não sei quanto era, não me lembro. Não, tinha que ver. Quer dizer, também não interessa muito quanto é que é em termos absolutos, interessa é quantos por cento é que aquilo chega da população. Certo, 0,1%, ou seja o que for. E nos Estados Unidos eram de 70%, não é? Depois veio o Reagan e a Thatcher e deram cabo disso. Mandaram... Pronto, e depois, portanto, essa é uma primeira tendência, enorme das taxas marginais, depois enorme diminuição das taxas marginais. E, entretanto, desde o final, desde a década de 90, verdadeiramente, final dos anos 80, mas muito década de 90, portanto, há 30 anos para cá, uma diminuição muito substancial da capacidade dos Estados de terem coleta de impostos sobre as empresas. Olha, e tu que és uma estudiosa do assunto, tens alguma forma, ou tens alguns exemplos que possam reforçar este contrato que existe entre o cidadão e o Estado para haver uma maior equilíbrio entre aquilo que se dá e aquilo que se recebe, ou isto é utopia? Eu acho que não é nada utopia, eu acho que há objetivamente países que funcionam melhor do que outros, há países onde as pessoas têm mais confiança nas instituições, há países onde os serviços públicos são mais eficientes, portanto, há certamente maneira de melhorar. Agora, a verdade é que ninguém sabe muito bem, não é? Ou seja, não há é como aquelas histórias de vamos reformar o sistema político, vamos introduzir círculos uninominais. Não quer dizer que isso não tenha, cada um deles tem certamente as suas vantagens e os seus méritos, mas não é conhecido na investigação nenhuma espécie de solução mágica, bem, vamos aqui fazer isto e isto vai resolver todos os problemas. Ok. E diz-me uma coisa, portanto, nós estamos aqui a falar da relação entre o Estado e os cidadãos, que é meramente financeira. Há aqui outro compromisso que faz esta relação entre Estado e sociedade? Eu acho que não é nada, quer dizer, não é minimamente financeira, eu nunca penso nisso como uma relação financeira. Eu acho que isto é o âmago da vida em sociedade e da nossa vida democrática. Portanto, só há entidade coletiva, ou seja, nós só saímos da anarquia havendo impostos. Portanto, esta própria construção de uma sociedade, de viver em conjunto e de termos regras comuns que minimamente regem a maneira como nós vivemos em comunidades, no caso de Portugal, 10 milhões de pessoas, mas no caso da Alemanha de 80 e da Polónia, ou no caso do Brasil, que são 200 milhões, é através dos impostos. O sistema de impostos é fundamental para financiar as instâncias que conseguem pôr isto a funcionar. Pois há sítios onde funciona melhor e outros. Portanto, eu acho que isto não tem muito a ver com uma relação financeira. Estava-me a referir, por exemplo, a burocracia. Pagar impostos há 20 anos atrás é diferente do que é pagar impostos hoje. Havia uma carga, filas para entregar o IRS, aquelas coisas todas. Quanto mais trabalheira, quanto mais chatice o processo dá, mais desconforto gera. A minha pergunta para ti é, até que ponto é que a tecnologia, que está, enfim, estou-me a lembrar, por exemplo, que ainda há faturas em papel, que é uma coisa perfeitamente do século passado, já não faz sentido. Não é? Como é que estás a ver como é que a tecnologia vai ajudar a evoluir, a evolução, para melhor ou para pior, desta relação quem paga impostos e quem recebe impostos? Pois já ajudou imenso, não é? Ou seja, é verdade que nós ainda temos faturas em papel, mas hoje em dia fazemos a nossa declaração de impostos online, recebemos um aviso quando recebemos um e-mail a dizer que tem que ir pagar, sei lá, tem que ir ver o IVA, ou coisa assim, não é? Portanto, estamos permanentemente em contacto com a autoridade tributária de uma maneira muito mais eficiente do que era há 10 ou 20 anos atrás, e temos também muita coisa, por exemplo, pré-preenchida. Ou seja, a nossa declaração de IRS hoje em dia vem em larga medida pré-preenchida. Podia ser muito melhor se o nosso sistema tributário português, o nosso IRS, por exemplo, não fosse a complicação que é. Ou seja, o falecido Fernando Rocha Andrade dizia foi que secretário de Estado. Foi secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e era um fiscalista, enfim, de jurista, mas ele dizia que o nosso ele tinha imensa piada, imensa, era uma pessoa super divertida. Com um sentido de humor... Para trabalhar nos impostos dá jeito. Dá imenso jeito. Com um sentido de humor um bocado parecido assim com o meu, muito, muito corrosivo. Eu tive o gosto de trabalhar com ele no grupo de trabalho. Bom, mas seja como for. Mas isto nem foi no grupo de trabalho. Uma vez que ele tinha vindo à faculdade falar de impostos, precisamente, e ele disse que nós tínhamos um sistema de impostos à árvore de Natal. Como assim? Que era, cada um lembra-se, agora temos que estimular aqui, sei lá,
a produção de pata roxa no Algarve. Então, para mim, um incentivo fiscal para a pata roxa no Algarve. Olha, agora nós queremos combater aí, temos de combater aí a evasão fiscal no setor das garagens. Isso. Então metem coisa para as pessoas descontarem o IVA que pagam quando vão arranjar o carro. Depois tens aquela coisa super complexa, que é uma coisa meio absurda, porque na verdade a maior parte dos países não têm esta possibilidade que nós temos de deduzir 30% das despesas de saúde, não sei o que, das escolas privadas. Parece que a governação é feita através do Orçamento de Estado. Através da lei do Orçamento de Estado é que se faz a governação toda. Portanto, a fiscalidade está sempre, todos os anos, a mudar. Pois isso é mau, por exemplo, o nosso sistema devia ser muito mais simples e muito mais estável, efetivamente. Isso funciona mesmo, esses incentivos funcionam. Ou seja, uma empresa vai investir só porque tem um descontozinho no IRC. Como agora, que vão ter para aumentar os salários. Bom, a verdade, a resposta a essa pergunta é, nós em Portugal temos mais de 400 benefícios fiscais. Muitos desses benefícios fiscais nem sequer, portanto, houve um grupo de trabalho que foi liderado por uma economista do Porto, pela Francisca Guedes Oliveira, peço desculpa, da Católica do Porto, e esse grupo de trabalho, portanto, identificou esses 400 e tal benefícios fiscais e não conseguiram, em muitos benefícios fiscais, não conseguiram saber quanto é que aquilo representava. Nós economistas chamamos a isso de despesa fiscal. Não somos nós só, os juristas também, é o que vem na lei. Porquê é que nós chamamos a isso de despesa fiscal? Porque é uma forma de despesa, ou seja, quando eu chego a uma pessoa e lhe digo não te vou cobrar 100 euros de IRS, vou cobrar 50, isso é a mesma coisa do que o Estado estar a dar 50 euros a alguém. Portanto, nós chamamos aos montantes que não cobramos devido aos benefícios fiscais, chamamos a isso de despesa fiscal. Pronto, portanto, não conseguiam quantificar a despesa fiscal, mas vamos dizer, não conseguiam quantificar genericamente os montantes que consubstanciavam aqueles benefícios, em muitos deles. Havia muitos que eles nem sequer tinham encontrado em nenhum documento do Orçamento de Estado, ou da lei, ou documentos internos do Ministério, ou atas das reuniões do Conselho de Ministros, porque é que aquilo aparecia, para que é que isto serve? Porque há alguns que são evidentes, não é? Há o CIFID, que é o sistema não sei o quê dos incentivos à inovação, que ele tem imensos problemas, mas pronto, a ideia é que as empresas que gastam dinheiro em inovação possam deduzir uma parte da despesa do seu IRC, mas há lá outros que aquilo ninguém sabe para que é que serve. E ninguém encontrou, e não encontraram registros documentais daquilo. Portanto, é impossível nós termos... Como é que nós analisamos a utilidade do benefício fiscal? Bom, a primeira coisa de todos é saber quantas pessoas é que estão a aderir àquilo, quanto é que gastamos naquilo, se nós nem esse sistema de informação temos, logo aí estamos... Logo esses, para mim, esses eram os primeiros que iam à vida, porque se ninguém mediu para que é que serve, é que não deve servir para grande coisa. Ou serve para alguma coisa muito obscura, é outra razão para limpar. Portanto, para mim, se limpava. Eu era muito mais radical, eu acho que eu os limpava todos e depois começava a pensar quais é que queria voltar. Mas esse certamente. Depois, a outra coisa que nós podemos querer saber é que, por exemplo, no caso vamos pensar no CIFID, não é? Que é o tal da inovação. Um crédito fiscal, esse é de IRC, um benefício fiscal, esse é de IRC, que fomenta a inovação. Eu preciso saber, em primeiro lugar, quanto é que as empresas gastam em inovação. Pronto, isso sabe-se, mais ou menos, embora as empresas tenham ali muita margem para classificar. Mete-se lá muita coisa. Mete-se lá muita coisa, pronto. Mas isso, pelo menos esses números nós temos. Mas isso não é o efeito daquele benefício fiscal. O efeito daquele benefício fiscal é a diferença entre isso que as empresas gastam e passaram a e gastar aquilo que gastariam se não houvesse benefício fiscal. A diferença. Porque há muitas empresas que, se calhar, iriam inovar na mesma e a única coisa que nós estamos a fazer é diminuir a carga fiscal. E isso tudo não está muito pouco estudado em Portugal. Portanto, há mais estudos sobre isso em alguns países, por exemplo, no Reino Unido, nos Estados Unidos da América, nos países escandinavos, que já começaram a libertar dados mesmo da autoridade tributária para nós estudarmos essas coisas verdadeiramente, mas em Portugal nós não temos ainda microdados da autoridade tributária ao nível das empresas. Estamos agora a começar devagarinho a ter para o nível individual e, portanto, a verdade é que nós sabemos pouco. Agora, daquilo que nós sabemos de estudos de outros países, só para terminar, sabemos que na verdade, os benefícios fiscais servem para imensas coisas, ou seja, e muitas vezes aquelas ideias mágicas que nós temos. Por exemplo, vamos aqui criar um subsídio, um benefício fiscal para as pessoas pouparem mais. Portanto, vamos criar aqui uma possibilidade de o dinheiro que tu pões em PPR tem um benefício fiscal. Ou uma parte daquele dinheiro tu podes deduzir de uma maneira qualquer, ou então o mais normal é não pagares imposto sobre os juros.
Aquilo que se verifica nos estudos internacionais é que, e depois tudo depende, estes PPRs aumentaram não sei quantos milhões. Mas se fores ver os outros instrumentos de poupança, eles baixaram. Portanto, aquilo que se verifica Sai é de que um as lado pessoas... entra do outro. Esse tipo de efeitos, e era super importante nós conseguirmos estudar estas coisas em Portugal, mas enfim, lá chegaremos um dia, quem sabe. Uma ideia, enfim, não fundamentada que se tem é que estes benefícios são dados para gerar uma notícia de jornal, para calar um determinado grupo de pressão, porque, na verdade, se não houvesse tantos benefícios fiscais, se calhar até era possível, se houvesse tanta despesa fiscal, era possível baixar os impostos. Claro, obviamente. Mas vês esta correlação, há volume suficiente para fazermos esta correlação, ou os benefícios têm uma percentagem marginal? Depende, há muitos que são perfeitamente marginais, e depois há benefícios fiscais que têm, por exemplo, o famoso benefício fiscal aos residentes fiscais não habituais, que é neste momento o benefício fiscal com maior despesa fiscal em sede de IRS, e que até agora ainda ninguém verdadeiramente estudou para que é que ele serve, não é? Olha, não sei, para trazer pessoas para viver para cá. Quer dizer, nós não sabemos se as pessoas viriam na mesma, mais uma vez. Mas mesmo as que vêm, será que geram assim tantos efeitos positivos para a nossa economia? Não sabemos. Vou voltar aqui outra vez à tecnologia, que é uma área que é importante para o cógito. Nós estamos numa sociedade e numa economia cada vez mais desmaterializada. Estamos a falar das faturas em papel, elas provavelmente vão desaparecer daqui a uns tempos. A questão que se coloca é se o próprio dinheiro está a desaparecer. Aliás, apenas 3% do dinheiro que circula a nível mundial são notas e moedas, tudo o resto são zeros e uns em computadores. Não é? Portanto, com esta desmaterialização, será que é possível a papelada e a burocracia dos impostos desaparecer e a noção de imposto também desaparecer, estar escondida lá atrás, não se vê, não se paga, ninguém se queixa? Bom, eu acho que a papelada certamente que é possível desaparecer. A noção de desaparecer, eu acho isso muito difícil, porque eu não vejo muito bem. Uma coisa é isso poder usar alguns truques para as pessoas não se aperceberem que estão a pagar o imposto, não é? Por exemplo, nós sabemos que a razão pela qual o IVA é um imposto muito mais fácil de subir, etc., é porque as pessoas não se apercebem tanto que estão a pagá-lo, não é? Porque aquilo aparece no preço. E até há umas experiências engraçadas, porque nos Estados Unidos, como sabem, o IVA vem... Nós aqui, quando vamos ao supermercado, vemos o preço, um pacote de arroz, 2 euros, não é? Nos Estados Unidos, vemos o preço sem sales tax e o sales tax à parte, e portanto, nós temos de calcular o total. E houve uns economistas americanos que fizeram umas experiências de comparar como é que as pessoas reagiam quando se somava e quando não se somava, e efetivamente quando está somado as pessoas percebem-se muito menos do imposto. E portanto, eu acho que é provável que a desmaterialização, como tu não estás a tocar, não estás a preencher, não sei o quê, podes reparar menos naquilo, mas não deixa de ser um jogo com uma ilusão, de várias ilusões cognitivas que nós temos. É diferente dizer, este copo custa 10 euros ou este copo custa 8 euros mais 2 euros em impostos. Não é? Sim. É uma coisa completamente diferente. Exatamente, e eu acho que a desmaterialização, quando tu não vês aquilo impresso pode ajudar a que isso se torne mais ilusório. Agora, mas é assim, isso é uma das grandes também revoluções da economia, já agora dos últimos 30 anos, que é incorporar estes enviesamentos cognitivos, ou vieses, se quisermos falar mais precisamente português, e portanto, é possível que essa desmaterialização leve as pessoas a uma certa ilusão e que paguem impostos reparando menos bem, mas eu estou mais preocupada com o outro lado da desmaterialização já agora, que é a maneira como isso ajuda as pessoas a fugir aos impostos. Pois. Porque essa coisa toda do dinheiro ser zeros e uns e não sei o quê, quer dizer que há uma margem substancial das nossas economias, e é a margem mais sofisticada, que consegue meter o dinheiro com mais facilidade em offshores e não sei o quê. É verdade aquela notícia Quando se mandava massas de que as criptomoedas estão isentas de pagamento de imposto em Portugal? Se agora essa notícia Agora, nos últimos dias... elas por isso estavam isentas, havia uma isenção total do rendimento das criptos. Qual é que é o argumento? Eu não sei muito bem qual é o argumento. Eu acho que há duas possibilidades. Uma é aquela coisa, é de efetivamente querer atrair para aqui investidores de cripto. E a outra, que eu também acho possível, plausível em todo o caso, é que ainda ninguém tivesse muito bem pensado naquilo, não é? Quer dizer, as criptomoedas they've not been around for a long time. Quer dizer, não. Portanto, é possível que aquilo fosse só uma omissão da lei, mas agora para o orçamento de 2023 passam a ser tributados. Mas, para dizer a verdade, não me lembro de quanto. E isso tem problemas, enfim, é mais difícil do que parece de implementar. E a fiscalidade é, como se diz, um fator efetivo de competitividade das empresas ou não é tanto assim? Bom,
pode ser um fator competitivo. Agora, não, está muito longe de ser aquela espécie de panaceia que vai resolver todos os problemas. E há custos de contexto gigantescos que as empresas pagam de licenciamento, de atrasos na justiça, de quando tens pagamentos em atraso. Quando eu tenho um pagamento em atraso de um fornecedor, de um cliente qualquer, e não consigo ir atrás dele na justiça e ser ressarcida rapidamente, isso é um imposto. Claro. É um custo. E, portanto, é o imposto da mesma, não é? Quer dizer, é dinheiro que me estão a tirar coercivamente e que eu não consigo ir buscar. Pois. Portanto, não é um imposto, mas quer dizer, mas funciona como um imposto do ponto de vista da minha atividade económica e, portanto, todos estes custos de contexto são gigantescos e aquele impacto muitas vezes mágico que tem na cabeça que às vezes acontece, que aparece aí no discurso de política a dizer quase que nós vamos baixar os impostos e que vamos pôr a economia a crescer a 10%, é pouco provável e, mais uma vez, estudos para Portugal há poucos. Estudos para os outros países, o que mostram é que dependendo de como é que tu diminuis o imposto, e de que maneira é que o desenhas, isso vai fazer uma série de efeitos, um dos quais é que nós chamamos a margem real, ou seja, efetivamente as empresas podem vir a produzir mais, mas depois vão fazer muito mais coisas, vão distribuir mais lucros, enfim, dependendo da maneira como tu desenhas o imposto, vão fazer imensas coisas diferentes. Portanto, a reação aos impostos é uma coisa muito mais multidimensional do que esta ideia assim meia de pensamento mágico, que é vamos baixar os impostos e a economia vai crescer imenso. É pouco provável. Okay. E o futuro? Como é que é? O futuro dos impostos? Vai haver impostos no futuro? O futuro dos... E que tipo de impostos é que vão ser? Os grandes grupos vão mudar? Vem aí uma economia de automação e hipótese? Como é que vai ser? Qual é a tua opinião? O futuro dos impostos vai ser aquilo que a nossa democracia decidir que vai ser. Porque os impostos, quer dizer, são uma política pública muitíssimo importante e que tem que sempre passar por um processo democrático. As pessoas votam nas pessoas, não votam nos impostos, não é? Infelizmente. Não sei, não tenho a certeza, mas quer dizer... Esse debate racional raramente acontece nas eleições. Mas enfim, vamos acreditar que sim. Vamos acreditar que sim. Impostos nas eleições. Não pagar. Falam em reduzir impostos. Sim, falam em reduzir, é verdade. Está bem, mas falam, não é? É o tema. Por exemplo, nas últimas eleições, o PSD dizia muito que era começar por reduzir o IRC, e depois o António Costa, que foi sufragado com a maioria absoluta, disse que não era isso que queria, pelo visto era isso que o povo queria, porque votou nele, enfim, não é? Massivamente. Enfim, mas, portanto, eu acho que vai ser agora... No futuro. O que é que eu acho? Em primeiro lugar, os impostos vão terminar? Não, os impostos não podem acabar. Quer dizer, não é possível, se nós quisermos continuar a viver a economias minimamente em sociedades funcionais, se nós quisermos continuar a ter regras comuns de convivência e ter instituições que as regem, nós precisamos de impostos. Portanto, isso de acabar os impostos é uma impossibilidade. Pois, por outro lado, também parece que nós temos desafios, desde logo o desafio climático, que me parece que é um desafio muitíssimo importante, e esse desafio climático resolve-se também com impostos. E, bem, não só com impostos corretivos, como com impostos que gerem receita para os governos fazerem aquilo que têm de fazer, do ponto de vista de construir infraestrutura para as energias renováveis, para transportes públicos, não é? Etc. Portanto, nós precisamos de impostos, quer dizer, nós não conseguimos viver. O planeta agora atingiu, supostamente, ninguém sabe bem, não é? Mas pronto, os 8 mil milhões. Quer dizer, nós não conseguimos ter um mundo a viver com tanta gente num planeta tão finito e já tão problemático, sem cobrar impostos para termos... Portanto, isso eu acho não. Agora, o que é que vão ser os impostos do futuro? Eu posso ser quais é que eu gostava. Quem é que vai pagar? Quem é que vai pagar impostos no futuro? Não, mas o que eu acho é as economias cada vez mais globalizadas, mas eu agora vou dizer o que é que eu queria, ou seja, para aquilo, onde é que vai o meu voto? Quando falamos do futuro, é muito vou lá votar, quando eu vou lá votar, voto no partido que conta uma história mais ou menos parecida com esta. Às vezes existe, outras vezes não, agora existe. Mas é assim, quando o mundo começou a haver, vieram as guerras e não sei o quê, e criou-se a ONU e criou-se o Banco Mundial, portanto, criou-se uma série de instâncias para regulamentar não só a vida financeira mundial, o FMI, o Banco Mundial, o Grupo Banco Mundial, aliás. Estamos em Bretton Woods, estamos na Segunda Guerra Mundial. E depois criaste a ONU, para haver, enfim, mecanismos mais ou menos multilaterais de troca de ideias sobre coisas, não têm efeitos legais que de facto obriguem os países, mas têm
mas têm efeitos importantes. E depois criou-se a Organização Internacional do Comércio, não é? Mais tarde, já nos anos 90. Porque era preciso regular o comércio internacional, porque de facto o aprofundamento das relações comerciais entre os países gera questões que só se conseguem resolver com alguma espécie de coordenação. Temos a organização, por exemplo, péssima, que devia fazer 10 vezes mais trabalho do que faz, mas temos as migrações e temos o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados e Direitos Humanos. Portanto, já temos aí algumas instâncias que vão falando sobre essas coisas. Portanto, eu acho que a nossa interdependência mundial exige efetivamente instâncias multilaterais para resolver problemas. E os impostos vão ter que... não faz nenhum sentido nós termos uma economia globalizada tão interdependente e temos uma OIT e não termos o OIT de trade e não termos uma OIT de taxas. Mas a minha provocação ia noutro sentido, que era, se nós temos cada vez mais uma economia automatizada, algoritmos e robôs a produzir, e, portanto, será crível que os impostos sobre o trabalho deixam e que outro tipo de impostos cresçam, impostos mais ligados ao consumo e à produção? Há muitas propostas sobre os impostos sobre os robôs, não é? Sim. Teriam várias vantagens. Já estávamos a falar há um bocado que em Inglaterra começou-se a discussão se os algoritmos deviam ter uma entidade jurídica, ou seja, para poderem pagar impostos e para poderem ser processados, se fosse caso disso. Não é? Foi uma discussão inconsequente, mas é uma discussão premente. Interessante. E há uma discussão também interessante no domínio já agora das leis da concorrência, acerca dos algoritmos. Sim. Os algoritmos podem estar a fazer coisas incríveis de consertação de preços na internet, sim. completamente ilegais, que nos escapam totalmente ao controle. Isso é uma questão que as autoridades de regulação têm... É assim que se chama, não é? Assim, autoridades de regulação. Têm estado a trabalhar. Bom... Futuro. Não, é assim. Vamos lá ver. A economia, tal como nós a conhecemos, com a tendência da digitalização, da robotização, e depois com a tendência daquilo que esta economia de plataformas, aquilo que nós chamamos a economia do custo marginal zero, é uma economia que gera... que é uma economia de como é que se diz? De prémios, não me sai a palavra em inglês é tournament, mas torneio, é um bocado torneio, não é? A tradução é torneio, a ideia é torneio. Que é a ideia de que é uma economia que gera campeões olímpicos permanentemente, não é? Portanto, a nossa economia está cada vez mais assim, ou seja, aquilo que nós chamamos a economia do custo marginal zero, quer dizer que custa muito entrar no mercado, mas quando eu entro no mercado, de repente, é uma economia de superstars, não é? Também há esse termo. Portanto, isso é uma economia em que, bom, há pessoas que acreditam na meritocracia, mas essa economia é ainda menos meritocrática no sentido em que, não no sentido que não seja necessariamente preciso mérito para chegar a esses lugares de superstar, mas no sentido em que há muita gente com muito mérito que não chega lá, até porque há uma espécie de inerência. Reparem, se nós pensarmos, por exemplo, a Amazónia é virtualmente impossível de destornar, porque são monopólios naturais, não é? Portanto, para tu agora entrares nesse mercado é quase impossível, porque tu tinhas de perder dinheiro para conseguir ganhar a escala que aquilo ganhou, para conseguir ser competitivo em face daquilo, é impossível. O Google, a mesma coisa, não é? Portanto, são economias em que, de facto, quem lá está é muito difícil de destornar. E, portanto, isso não quer dizer que não haja imenso talento à tua volta, pessoas que podiam fazer coisas giríssimas, mas não estão a fazer. E isso vê-se muito também nos CEO, nos pagamentos dos CEOs e não sei o quê, ou seja, é uma economia de superstars, pronto. E essa economia de superstars gera desliga muito mais o pagamento do mérito, sendo que, pronto, há pessoas que têm uma maior fé nessa ligação, eu, por exemplo, tenho uma fé bastante reduzida, mas desliga mais e gera muita volatilidade. E também é uma economia que vai gerar mais situações de precariedade, mesmo para pessoas que tenham, por exemplo, um bom nível de educação. Ou seja, porque lá está, tu podes ter a sorte de calhar um bom lugar ou não, pronto. Sim, os doutores também vão para o desemprego. E isso tem muito a ver com esta ideia desta economia de superstars que nós estamos a criar. Pronto, e então, portanto, isso vai exigir certamente uma maneira, se calhar vamos ter no caminho de uma coisa mais parecida com o rendimento básico universal, não sei, mas é certamente
uma das ideias que nos pode resolver esse desafio enorme desta economia de superstars, em primeiro lugar. Depois, do ponto de vista dos robôs, há de facto várias propostas para impostos sobre os robôs, que tinham várias vantagens. Uma delas é que, repara-se, até para desincentivar as empresas na margem, como nas empresas, apesar de tudo, há uma grande carga fiscal sobre o trabalho, também determinada já agora pelas contribuições para a Segurança Social. E, portanto, se as empresas também tivessem que pagar impostos sobre as máquinas, se calhar pensavam duas vezes antes de substituir trabalhadores pelas máquinas, portanto, também para corrigir esse incentivo pode estar errado do ponto de vista das empresas no momento de contratar trabalhadores versus ter máquinas. E, portanto, e depois também do outro ponto de vista, que é os robôs pertencem, as máquinas pertencem a alguém, e se há esse rendimento, sobretudo no dia em que as máquinas começarem efetivamente, já estão supostamente, mas enfim, a substituir uma parte substancial do trabalho, temos que fazer, e há pessoas que beneficiam disso, que são os donos das máquinas, temos que cobrar impostos às máquinas, que as máquinas não pagam impostos, são sempre, em última análise, os donos delas, e, portanto, para distribuir. Portanto, eu acho que nós vamos ter de ir, eu acho, lá está, eu não sei se vamos ter, para onde é que vai o meu voto, vai nesse sentido. E depois, os impostos sobre o rendimento têm muita... claramente, os impostos sobre o rendimento tornaram-se menos eficientes como igualizadores. Ou seja, tu tens um aumento da desigualdade nas nossas sociedades genericamente desenvolvidas. Em Portugal não se vê muito, Portugal sempre foi um país bastante desigual e não muito rico, mas quando tu olhas para a desigualdade em países como os Estados Unidos, é estratosférica, mas Reino Unido, França, portanto há uma enorme desigualdade. Esta economia tornou-se mais desigual, há uma série de forças que podem explicar isso, e isso também mas isso também quer dizer que há um efeito igualizador. Eu não sou a favor de igualdade total, atenção, mas há um efeito que restringe a desigualdade, vou dizer assim, redistribui dos impostos sobre o rendimento, que não está a ser, quer dizer, claramente os impostos sobre o rendimento não estão a ser suficientes para isso, e, portanto, devíamos ir também no sentido de impostos sobre a riqueza, que eu acho que nós devíamos ir e gostava. E, obviamente, o imposto que temos de rapidamente recuperar, não sei quando, mas que é o imposto sobre as heranças, não é? Que é uma forma de imposto sobre a riqueza. Claro que sim. Estamos já um bocado adiantados na nossa conversa. Susana, temos de mudar aqui de tema para apanharmos aqui. Depois a seguir vamos falar com o público, para as questões do público. Se alguém aqui tiver questões para colocar, já lá vamos. Há aí um microfone. Economia, futuro de curto prazo. Estávamos numa crise pandémica, saímos da crise pandémica, enfiámos numa guerra, essa guerra trouxe uma crise energética, a crise energética está a trazer uma crise económica, recessão à vista, inflação de 2 dígitos. Como é que vamos sair deste buraco? Vamos sair com o tempo. Quer dizer, esta crise, há uma parte macro na crise da inflação, para a qual eu sou muito pouco competente para falar, mas tem a ver com a intervenção dos bancos centrais. E há uma parte micro que tem a ver com a adaptação dos mercados. Portanto, o que nós estamos a ver é um choque gigantesco no mercado da energia, que é um mercado que depois penetra em tudo na cadeia de produção. E os mercados, quando há um choque destes, demoram o seu tempo a adaptar-se. Portanto, vai ter que haver mais fornecimento de energia. Esse fornecimento de energia demora o seu tempo, até o mercado demora a adaptar-se. Eu espero que esse fornecimento de energia venha mais do lado das renováveis, portanto também há aqui um papel muito importante das políticas públicas para ter a certeza que esse ajuste vem do lado das renováveis e não vem do lado de cavar mais poços de petróleo onde ele está. A boa notícia é que o CEO da EDP diz que investir nas renováveis é mais barato. Isso é bom. A partir do momento em que chegamos a este ponto, quer dizer, what else, não é? Isso é bom, sim, isso é uma boa notícia. Não havia essa, mas essa é uma boa notícia. Mas há muitos países que estão a sacar mais petróleo, países e empresas, porque o petróleo ficou mais caro e, portanto, o incentivo normal essas empresas estão a fazer o que é normal, o que é normal no mercado. Quer dizer, quando há um choque no mercado, que desaparece 1 ou 2 fornecedores, que foi o que aconteceu neste, portanto, desapareceu um enorme fornecedor, que é a Rússia, desapareceu estatisticamente, virtualmente, enfim, mas pronto, vocês percebem o que eu quero dizer. O preço aumenta e isso dá incentivos aos outros produtores para produzirem mais para resolver o problema de escassez. Portanto, aqueles que as empresas, que os produtores de energias fósseis estão a fazer é o normal, mas aí tem que entrar a política, espero eu, para os acalmar e para fazer isso trazer as energias renováveis. Portanto, o tempo vai resolver esse problema. É um tempo demorado. Agora, até lá vamos ficar todos mais pobres. Consegues arriscar um timing para não,
Não consigo até porque, quer dizer, quando eu não percebo nada de guerras, não é? Vejo aquela coisa horrível a acontecer na Ucrânia, já lá vão 9 meses, aquilo está cada vez pior, a gente a morrer, mulheres violadas, crianças separadas, deportadas à força para a Rússia, quer dizer, o cenário é tão dantesco que até não só sou completamente incapaz de prever, e não tenho competências, quer dizer, não percebo nada de geopolítica nem nada, como... e depois há outras incertezas, não é? Quer dizer, temos fenómenos climáticos extremos que estão cada vez mais comuns também. Por exemplo, já agora, do lado do outro mercado que está extremamente, também muito com problemas de abastecimento, que é o mercado dos cereais, é um mercado que é muitíssimo volátil com os fenómenos climáticos, não sabemos o que é que vai acontecer também desse lado. E, portanto, não sei. E sobretudo, como é que eu tenho a dizer? Eu acho sempre que há um amigo meu que até é um economista bastante conhecido, mas por isso não vou citá-lo, que diz assim, enquanto os ucranianos estiverem lá a lutar por nós, pelo menos temos a sorte de não sermos nós a morrer. Portanto, também acho sempre assim um bocadinho, caramba, há uma guerra na Europa, não é? Enquanto isso não estiver resolvido, os nossos problemas vão continuar aí. Ok. Podes dizer isto, mas podes dizer uma coisa. Estamos para tempos para quem tem empréstimos de taxas variáveis ou taxas fixas? Estamos para tempo de taxas fixas, claro, obviamente. As taxas variáveis vão ser... Portanto, é um problema que o Governo de todo não quis ainda enfrentar, mas que vai ter de enfrentar rapidamente. Portanto, não há fim à vista da crise, não há fim à vista. É isto que estamos a dizer. Quer dizer, as previsões oficiais dizem que em 2023 já vai haver uma inflação inferior. Mas as previsões de inflação têm andado completamente, há um ano, cada um ao lado Os economistas são muito maus a fazer previsões, não é? Já agora, mas... e de facto, quer dizer, o cenário é de tanta incerteza que é muito difícil perceber o que é que vai acontecer. Mas pronto, mas os bancos centrais estão a fazer o trabalho deles, os governos nem tanto, mas vai demorar, não é? E o mais importante é perceber também assim, quer dizer, quando a inflação se vai embora, nós já ficamos mais pobres, não é? Os preços subirem 10%, e o nosso rendimento não subir 10%, e não pode subir 10%. Não pode. Quer dizer, não pode no sentido de não... A inflação não é um aumento de preços, é um aumento de preços porque há uma situação de escassez. Isso é que é o principal que está lá por trás. Portanto, nós não conseguimos... Há menos gás na Europa, há menos cereais na Europa. Nós não vamos conseguir consumir todos igual ao que consumimos porque não há. E se nós aumentássemos toda a gente o rendimento em 10%, os preços iam aumentar mais 10% e nós, portanto, não vamos resolver esse problema assim. Pronto, e de facto, vamos... É como eu digo, não é? Entretanto, esse poder de compra já o perdemos. Portanto, nós vamos sair todos disto, a Europa, globalmente mais pobre. Okay. Muito bem, vamos abrir então o debate ao público. Primeiro o público está aqui presente. Faça-me um favor, identifique-se e coloque uma pergunta curta, por favor, para uma resposta curta, para ver se toda a gente fala. Pois é, vou tentar ser curto, mas não vai ser fácil. Pedro Castro, sobre gostar de pagar. Eu não sei, acho que há muita gente que gosta de ir a restaurantes e até não se importa de pagar uma nota para um bom restaurante. E o problema, acho eu, é que quando nós vamos a um bom restaurante, pagamos uma nota e não comemos bem. Eu acho que o tema agora está aí. Eu estou com a sensação que nós estamos constantemente num restaurante de 2 estrelas Michelin e aquilo que eu estou a comer não é por aquilo que eu pago. Isto sobre gostar de pagar impostos e sobre os teus mas. Portanto, a cada mas que tu dizias, temos segurança, mas. Os hospitais temos o CSS, mas. Eu acho que na segurança não há mas, por acaso. Acho que em Portugal não há mas. Não? Sim. Quer dizer, nós ficámos a saber que há 600 polícias completamente racistas, fascistas e não sei. Quer dizer, não podemos também tirar. É horrível e espero bem que resolvamos esse problema. Estamos em terceiro lugar a nível mundial do país mais seguro. Somos um país super seguro. E à nossa frente duas ilhas, a Islândia e a Nova Zelândia só. Sim. Isto para dizer que, bom, podes reduzir então vamos reduzir a função do Estado à função de segurança, estou nessa, e deixamos o resto, não é? Porque aquilo que nós estamos não podemos reduzir a função do Estado só a essa, e não sei se é por termos uma força policial que temos a segurança que temos, não sei se é essa a justificação. Mas isto para dizer que gostar de pagar impostos, eu acho que não é uma questão assim que se possa colocar nesses termos. Acho é que não estamos a ver hoje, e sobretudo com o índice de impostos que tem sido dado, o retorno desses impostos. Sobre o uso dos impostos, é isso que eu gostava de falar também, o pinhal de Leiria. Vou dar aqui este exemplo. A venda da lenha
deu 18 milhões ao Estado. Verdade. 18 milhões ao Estado. O Estado, nem vou aqui estar a dizer que quem é que... Lembram-se quando dizem, mas não limparam a mata, não sei o quê. Quem devia ter limpado a mata era o Estado. Não fez, nem sequer estamos aqui na parte da culpa. 18 milhões lucrou o Estado com o estado em que deixou aquele pinhal. Sabem quanto é que ele investiu? Diz que vai investir no Pinhal de Leiria nos próximos 5 anos para recuperar o Pinhal de Leiria? 8 milhões. É esta também a sensação que eu tenho sobre o uso que se faz dos impostos. Ganham 18, investem 8 e não sei o que é que aconteceu aos outros 8, no caso. Sobre a política fiscal, vou-vos contar a minha primeira cassete. Pedro, peço desculpa, vou interromper. Coloca a questão que há mais pessoas que querem colocar questões e depois assim para não conseguir ir a todos. Questão. Leva mal, está bem? Fiscalidade europeia. Não temos noção de concorrência em Portugal e, portanto, estamos mal preparados para concorrer, por exemplo, com Irlandas, com Holandas, que têm uma fiscalidade competitiva. Gostava de falar sobre isto. Controlo, escrutínio do uso dos impostos. Acho que este é um tema. No país de Gales, aprovou-se uma lei que é a chamada Well-being for Future Generations Act, que justamente impõe algum balanço ao uso que se faz aos impostos para as gerações futuras. O IVA como imposto terceiro-mundista. Gostava de que falasses sobre isso. E um dos princípios fundamentais dos impostos, que é o princípio da não consignação, e está-se na faculdade, com alta teoria, que eu acho que é o princípio da opacidade e associado à imunidade política dos políticos é o princípio da vigarice política. Portanto, quando é que nós podemos deixar de debitar o princípio da não consignação e o princípio da imunidade política para dar alguma responsabilidade aos impostos que são utilizados? Deixando aqui um exemplo. Na pandemia foram investidos 500 milhões de euros a mais no SNS, foram investidos 3,2 mil milhões de euros na TAP. Ninguém me perguntou se eu preferia esse dinheiro no SNS ou na TAP. Obrigado. Tá, You're obrigado. right. Então, bem, então, para começar, relativamente aos impostos europeus, eu acho que nós a Irlanda e não sei o quê, e a Holanda e tal, eu acho que nós tínhamos de fazer o contrário. Aliás, desde 1992, que há um chamado Código de Conduta acerca do planeamento fiscal agressivo na União Europeia e que, por exemplo, a Irlanda não passaram de pedir à Irlanda para subir o IRC. Agora já conseguimos um acordo para uma taxa mínima de IRC ao nível global. Portanto, eu acho que a ideia de baixar os impostos para se tornar competitivo fiscalmente, aliás, não é o que eu acho, isso é um facto, é um run to the bottom que é mau para toda a gente. E a União Europeia, em algum momento, eu, por exemplo, acho que fiava impostos europeus, e acho que estes impostos europeus... Pois, eu sei que não concorda, mas isso é o que eu penso. Sim. Mas quer dizer, mas eles também podem sair da União Europeia, não é? Se não concordam, porque quer dizer, eles também beneficiam de estar neste espaço comum em que há livre circulação de pessoas e mercadorias e de capitais. E se a União Europeia decidisse que havia um imposto comum sobre as empresas, e desde logo sobre as multinacionais, e desde logo em que, por exemplo, e aliás isso está na agenda da União Europeia, a Common Consolidated Tax Base, em que as empresas não pagam impostos em função do lucro que declaram em cada sítio, mas, por exemplo, de uma coisa que seja muito menos manipulável, como as vendas, em cada jurisdição. E, portanto, a partir daí, pois a Irlanda, se não está contente, tem que sair, mas também se sair, vai ter muito menos empresas a quererem ir para lá, porque depois vai haver muitos custos de transação, como há com o Brexit. Portanto, eu acho que nós não... É o reverso da medalha. Quer dizer, quando tu crias... Eu sei, mas isso é porque... Mas eu percebo, mas eu também dou o meu voto aos partidos que acham que nós devíamos mudar a regra da decisão europeia, por exemplo, para acabar... Mas nem é preciso ir muito longe. Eu estive numa conferência, por acaso eu não podia estar lá, mas estava o Guy Verhofstadt, que é um liberal europeu, e ele diz que é uma asneira completa, não tem que ser o partido no qual eu voto, mas que é um disparate completo. Nós temos esta regra da unanimidade ao nível do Conselho Europeu que bloqueia tudo. Bloqueia
o mercado comum de energia, bloqueia a agenda dos impostos europeus, portanto não se consegue fazer nada porque há sempre um país que diz que não. Agora, com esta coisa de poupar 15% da energia, mais uma vez, na Irlanda, eles estão com na Ucrânia, estão com blackouts, as pessoas estão sem eletricidade em casa, os negócios estão sem eletricidade, os hospitais estão a funcionar geradores e não sei o quê. E nós aqui andámos há meses a ver se conseguimos poupar 15% da energia e não somos capazes, porque há sempre... portanto, não pode ser. Portanto, quer dizer, eu acho que a União Europeia já é um clube de 27 e o clube de 27 não funciona com direito de veto no Conselho Europeu. Agora, se isso vai realizar-se no meu tempo de vida, não sei, mas é essa a União Europeia que eu quero. E aí um Estado que não queira entrar nas regras dos impostos também não entra nas outras. Quer dizer, o Reino Unido saiu legitimamente da União Europeia. E saiu legitimamente da União Europeia e agora está com uma confusão gigantesca do ponto de vista das trocas, porque já não faz parte da nossa zona de livre circulação de pessoas e bens e mercadorias e vai ter que se adaptar. Mas isso também faz com que as empresas tenham menos incentivos. Se agora o Reino Unido anunciasse uma taxa de IRC de 10%, dificilmente vai anunciar já agora nos próximos anos, porque o trauma foi grande. Aliás, eles anunciaram hoje que vão subir os impostos. Curioso. Curioso, hein? Pois teve que ser. Mas não ia atrair a quantidade não ia haver multinacionais portuguesas a colocarem lá a sede, porque não sendo aquilo um país da União Europeia ia ser mais difícil. E, portanto, isso para mim isso é a outra face da moeda, haver cooperação a nível fiscal. IVA ser um imposto do terceiro mundo. Já acho que isso é outra vez... Quer dizer, todos os países europeus têm IVA e Portugal não está muito desalinhado. Portugal tinha uma estrutura de impostos extremamente desalinhada dos seus congêneres europeus, antes do enorme aumento de impostos de Vítor Gaspar, porque de facto nós tínhamos uma coleta de IRS que era muito baixa para aquilo que era o normal num país da União Europeia. Mas isso está resolvido hoje em dia, portanto nós não temos um tax mix muito diferente dos nossos parceiros europeus em termos do peso relativo de cada um dos grandes impostos. Agora, se era melhor não termos impostos sobre o consumo e termos mais impostos sobre o rendimento e desde logo provavelmente sobre a riqueza, eu gostava. Não, mas eu não gosto, eu também não sou assim grande, não sou favorável, enfim, não sou favorável. Sim, obviamente que é um imposto injusto, sendo que a estrutura de taxas, não é? Apesar de tudo, corrigir-se de alguma forma, porque nós temos taxas reduzidas sobre os bens nos quais as pessoas com menos rendimento gastam mais. Pois mas há imensas exceções e é parte. Pronto. Portanto, eu acho que isso aí só se resolve. Enfim, não sei se é terceiro-mundista, porque de facto é comum e existe em todos os países da União. E eu não já depois eram os outros. Pois a consignação não, eu acho bem que sejam não consignados. Eu acho que a transparência na utilização dos dinheiros públicos promove-se com a transparência orçamental, na qual nós estamos um desastre. Portugal está mal, enfim, tem melhorado e tal, mas nós ainda sabemos pouco da maneira como se gasta o dinheiro. Aliás, hoje houve um relatório do Tribunal de Contas que veio dizer que o dinheiro que foi anunciado de ajudas Covid às empresas não chegou às empresas e que o Tribunal de Contas, quando pediu ao Ministério, mas deem-nos lá resultados disto, lá está aquilo que o bocado estava a dizer, não é? Quantas empresas é que foram ajudadas e que efeito é que isto teve, do ponto de vista das falências e tal, que o Ministério se defendeu e disse, não, isso o que interessa é o efeito no PIB e tal. O efeito do PIB é o efeito de um par de botas, não é o efeito daquela política. E, portanto, nós somos péssimos, temos um processo orçamental arcaico de merceeiro, temos uma lei de enquadramento orçamental de 2015 que não somos capazes de aplicar porque ninguém mete os recursos nem mete a cabeça para aquilo funcionar e, de facto, temos essa falta de transparência. Essa falta de transparência, para mim, a consignação não a resolve. O que resolve é nós conseguimos saber o dinheiro que entra, o dinheiro que sai, para onde é que sai, e termos os tais indicadores que permitam perceber para que é que serve cada despesa fiscal e estas coisas agora, por exemplo, este relatório de hoje do Tribunal de Contas, que eu ainda não li, só li a notícia do Público. Já não lembro quais eram os teus outros... Bem, pronto, e depois Portugal leiria super alinhada, ou seja, eu acho que em Portugal se gasta mal dinheiro, a TAP obviamente super alinhada, eu escrevi imenso sobre a TAP, não sei, fui acusada de todos os lados de dizer mal da TAP, de dizer mal de meter dinheiro na TAP, e eu acho uma vergonha a maneira como se enterrou dinheiro na TAP, ainda não sei quem é que foram os credores que nós fomos salvar, porque aquilo salvou foi os credores da TAP, porque enfim foi... pois, e portanto eu acho isso péssimo e isso tudo... Portanto, eu acho que a nossa democracia tem imenso por onde melhorar. Agora, se eu prefiro viver aqui do que viver num país onde os impostos são mais baixos, onde há menos segurança e há menos Estado Social, prefiro viver aqui.
João, mais E questões? tanto que vive, não é? E tu também. Sim? Sim. Temos aqui um comentário e uma pergunta do Tony Magalhães, em que ele começa por fazer um comentário um bocadinho no sentido que a percepção geral é paga-se muito para o que se recebe de volta, mas depois a pergunta é porque é que não é fácil, no fundo, ter-se um indicador simples que toda a gente percebesse e que comparasse países, independentemente do sistema de impostos, que permitisse ver, por cada euro pago, quanto é que se traduz em serviço e qualidade de serviço e quanto é que se desperdiça. Bem, eu queria contestar também um bocadinho essa a percepção geral que há, porque este país, eu recordo, tem um governo um partido que está no governo desde 2015 e que foi recentemente reeleito com maioria absoluta. E tem um Presidente da República que tem recordes de popularidade que não lembram ninguém e que foi também reeleito com mais votos do que no primeiro mandato. Portanto, quer dizer, eu não tenho assim a ideia que o povo esteja tão descontente com isto. Eu estou. Mas quer dizer, não parece que haja assim, que sejamos um país assim com tanta... pronto, o meu raciocínio está errado pelo seguinte, há muita gente que se abstém e temos uma abstenção crescente e pode ser que as pessoas estarem desligadas da sua, enfim, que esta eventual contestação apareça por essa margem, mas de resto... Os factos, desculpa? Sim, que se foi embora, sim, mas... Não, isso é verdade. Mas o essencial é porque é que não há um indicador fácil de comparar, o que se paga versus o que se usufrui. Pois, porque é muito difícil, não é? Eu não conheço mesmo esse indicador, porque o problema é porque os Estados, de facto, têm funções que são multidimensionais, nos nossos Estados modernos, portanto, as economias desenvolvidas da União Europeia, do Japão, da Austrália e depois da América do Norte, certamente, mas mesmo a maior parte das da América Central e do Sul. Portanto, é muito multidimensional e é muito difícil, sem ser pelo lado da despesa, é muito difícil eu ter uma métrica comum que meta um valor em todas as 40 mil coisas que o Estado faz. E, portanto, para eu ter essa métrica comum, no fundo eu ia estar a fazer tantas hipóteses, não é? É como os rankings, eu vou falar, por exemplo, os rankings de faculdades, que é uma coisa que eu conheço bem. Aquilo, no fundo, enfim, não quer dizer que não reflita qualidade, ou seja, é obviamente que uma faculdade que está no top 10 é muito melhor do que uma faculdade que está no 110. Agora, será que há assim uma diferença tão grande entre a número 2 e a número 6? Não sei, porque aquilo de facto, da maneira como se calcula, ou como os índices de competitividade, ou essas coisas todas, não é? A maneira como se calcula tem que se fazer tantas hipóteses quanto à maneira como se calcula que acaba por ter ali alguma arbitrariedade. E reparem, pronto, é isso, e se nós formos aplicar isso, então, há tudo o que o Estado... Como é que eu vou pôr um dinheiro, um valor, um valor comparável em Estados que pagam pensões de velhice, que têm cuidados para a terceira idade, que têm cuidados para a primeira infância, que têm o sistema de educação, que têm o sistema de saúde, que têm a segurança, que têm todas as infraestruturas físicas, que têm um aparelho legal, que têm uma infraestrutura legal, depois o funcionamento, quer dizer, as hipóteses que eu tinha de pôr, que eu tinha de fazer, as tais hipóteses arbitrárias, eu acho que pensar nos tais índices de competitividade e no doing business e essas coisas todas, se calhar é o melhor exemplo, e aí estamos a falar de meia dúzia de coisas, não é? No doing business, o que é que eu vou ver? Vou ver os custos de contexto, vou ver a rapidez da justiça, vou ver os impostos, vou ver a regulação ambiental, meia dúzia. Aqui eu tinha que pôr 100 e as hipóteses que ia meter em cima disso tornavam aquilo completamente arbitrário. Portanto, eu não conheço e não vejo isso como um projeto intelectual execuível. Mas talvez um dia, não é? João, mais uma pergunta. Sim, só mais uma. Temos aqui outra questão que tem a ver com a desigualdade, aflorou ligeiramente há pouco, mas a questão é, no fundo, independentemente dos países que têm maior progressividade ou menor progressividade, a verdade é que a desigualdade dentro dos países tem vindo a aumentar. E, portanto, quer dizer que os impostos não estão a regular essa... Pois, isso foi o que eu disse, não é? Enfim, há características da economia que transformaram, de facto, as economias mais desiguais, por causa desta coisa da winner takes all, ou da star economy, ou como nós lhe queremos chamar. Mas há vários, por exemplo, o falecido Sir Anthony Atkinson, morreu em 2017 e que escreveu o último livro que ele escreveu, que é uma coisa assim deste tamanho, chama-se Inequality, What Can Be Done. E ele define
o que ele chama de inequality turn, que ele diz que foi no final dos anos 80 e que ele associa a uma série de coisas. Há crescente importância do setor financeiro, portanto, nós sabemos que a desigualdade nos salários e os CEOs mais bem pagos, em média, são do setor financeiro. Portanto, a importância do setor financeiro, a desregulação do setor financeiro, não estou a dizer que elas são más, estou só a dizer que, enfim, acho que a desregulação em excesso é má, mas estou a dizer que isso contribui para a desigualdade, segundo o Atkinson, que percebe muito mais disso do que eu percebia. A questão das taxas marginais de imposto, que eu já falei dela, não é? Que havia taxas marginais de imposto dos rendimentos mais elevados de 70% nos Estados Unidos, 90% no Reino Unido, e que o Reaganomics limpou, e depois a Thatcher seguiu na Europa. Portanto, a diminuição das taxas marginais de imposto, a diminuição do poder dos sindicatos, do qual ele também fala, o Atkinson, e acho que não me estou a lembrar, não me estou a esquecer de nenhuma, e portanto há vários fatores que tornaram esta economia mais desigual, e certamente que os impostos estão a ter muita dificuldade em resolver esses problemas de desigualdade, também porque os contribuintes mais sofisticados usam margens de otimização fiscal, vamos dizer assim, para ser simpáticos, que têm a ver com a margem internacional e que têm a ver com esta integração das nossas economias, e que nós, de facto, vamos ter que resolver isso mais tarde ou mais cedo, sob pena disto se tornar... Vamos ter, lá está, eu dou o meu voto para isso, para nós termos instâncias de cooperação internacional que procurem resolver esses grandes desequilíbrios e que procurem resolver, limitar a liberdade desses contribuintes mais sofisticados para não pagarem o que devem, utilizando offshores e coisas do género, e empresas, criar empresas sem funcionários ali numa caixa de correio no Luxemburgo e coisas desse género, para, enfim, sob pena de nós de facto estarmos a pôr em risco aquilo que eu disse que é a base para mim dos impostos, que é de facto a construção de uma sociedade minimamente coesa e que apesar de tudo funcione dentro de todas as limitações. E já agora, eu acho que os impostos são como a democracia, isto é sempre um sistema em construção, portanto eu acho que nós nunca vamos, não sei, certamente não no meu tempo de vida, e espero que nunca encontremos a perfeição, portanto estamos a construir, e Portugal é uma democracia super imperfeita em imensas coisas, e gastamos dinheiro muito mal, temos imensa corrupção e temos imensa opacidade. Isso eu estou totalmente à vontade para dizer, porque eu faço parte Há pessoas de esquerda que acham que não se pode falar dessas coisas porque isso é fazer o jogo da extrema-direita ou assim uma coisa. Imensas, que acham que não se pode falar de corrupção, não se pode falar de má despesa. Eu acho que não. Eu acho que se pode e que se deve, porque eu quero salvar isto e quero salvar isto apontando-lhe os erros. Portanto, eu estou completamente à vontade, porque eu, de facto, sou muito crítica de muitas coisas. Mas quer dizer, mas eu continuo a achar, eu continuo a achar, ainda não chegou um momento em que eu não tenho vontade de pagar os impostos. Pelo menos para mim ainda não chegou esse momento. Os que eu devo. Já estamos para além da nossa hora, para além daquilo que tinha prometido. Não faz mal, eu tenho tempo. Só para fechar, uma última questão. Qual é que é a verdadeira força motriz de uma economia? É o capital ou é o conhecimento? É a competição ou é a colaboração? É certamente o conhecimento, no sentido que é o conhecimento que cria o capital, portanto isso eu não tenho... ou seja, eu acho que na história do ovo e da galinha o conhecimento cria o capital. O capital é super importante, não... Mas sem conhecimento, se nós pensarmos então no capital, mas mesmo, quer dizer, o capital financeiro não serve para nada se nós não tivermos a criatividade para o pôr ao serviço de alguma ideia, e o capital físico das máquinas e não sei o quê, não existia se não houvesse conhecimento. Portanto, é o conhecimento. Para mim, a economia somos nós, é a cabeça das pessoas e tudo sai daí. Isso é a nossa principal riqueza. Isso é em primeiro lugar. Em segundo lugar... A Merkel, quando veio cá, no tempo da crise, disse que a economia era 50% de psicologia. Isso é. Não, a ciência económica cada vez mais, aliás. E depois, a outra pergunta era se era mais cooperação ou competição. Não, eu sou uma pessoa que acredita na concorrência, já agora, não tenho... Acredito nos mercados e na concorrência, acho que são duas forças muitíssimo importantes para criar valor e já agora também acredito na concorrência política, por exemplo. Acho que isso também é muito importante, a concorrência política, a concorrência de ideias, acho que isso é tudo muito importante para gerar valor e para gerar a sociedade das coisas. Mas eu nessa da concorrência e da cooperação tenho mais dificuldade em... Se eu tivesse de escolher, para mim é mais difícil, eu acho que ambas são muito importantes. O meu medo é quando a cooperação se reveste de formas de cooptação e de cartelização, então eu prefiro concorrência. Só agora
Sim. Na minha área do turismo, eu costumo dizer que convém nós estarmos coesos e cooperantes para o mercado externo para podermos fazer com que os turistas escolham Portugal como destino e depois somos concorrência quando o turista está cá. Pois, eu acho que precisas das duas coisas, exatamente. Não dá para ver uma sem a outra, eu também acho que não. Muito bem, foi o futuro dos impostos. Ficamos a saber que vamos continuar a pagar impostos, não se esqueçam. O trimestre está a terminar, para o ano temos IRS e por aí fora. Susana, muito obrigado Obrigada, por eu é que teres vindo agradeço. ao Cogito e a Oeiras. Gostas de vir a Oeiras? Estás ali em Cascais? Não, quer dizer, eu trabalho em Cascais, mas eu vivo em Lisboa, mas eu claro que gosto de vir a Oeiras. És muito bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço muito o convite. Muito obrigado a todos. Antes de irmos embora, só para lembrar que para a semana, aqui no Agora Vasta Gama, na quinta-feira, vamos ter uma discussão sobre criatividade e sobre a apresentação dos filmes da Cidade Criativa e que na sexta-feira encerramos a programação do Cogito deste ano com o Fórum dos Cidadãos, aquele espaço onde o cidadão pode apresentar a sua ideia, que pode vir a mudar o mundo, ou pelo menos o seu mundo. Muito obrigado a todos, boa noite, muito obrigado a quem esteve aqui presente. Faça o favor de serem felizes.